Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Silêncio, todos bem? Que alegria termos esse tempo de louvor e também de meditação na palavra do Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão nos visitando essa noite. É uma alegria imensa poder tê-los em nossa comunidade de fé. Amém? Vamos ter um tempo de meditação na palavra de Deus? Lembrando que nós começamos semana passada uma série temática chamada O Custo do Discipulado. Essa é a segunda mensagem e hoje nós falaremos sobre o chamado que poucos querem ouvir. O que será que vem por aí? Meus irmãos, a verdade é que nós vivemos em uma sociedade, em uma era completamente hedonista. Uma sociedade que visa a satisfação, o prazer a qualquer custo. Nós vivemos em uma era onde as nossas vontades não podem ser contrariadas. Principalmente em uma cultura secularizada que entende que a felicidade consiste na satisfação dos nossos mais variados desejos, não importando o que seja. Afinal, se te faz feliz, é o que importa. Se te faz feliz, não é errado. Quem nunca ouviu algo desse tipo? É um tempo onde nós vivemos e vemos o que é a soberania do eu, onde cada um é livre para viver da maneira que melhor lhe parecer, afinal, cada um tem a sua própria verdade. Não há mais verdades absolutas, caímos em um relativismo. Mas a pergunta que faço a você é: e se Cristo lhe chamasse a uma autonegação, a um morrer para isso, a um morrer para o seu eu? É claro que isso é algo extremamente radical, não é mesmo? Obrigado, Mateus. É algo extremamente radical. É algo que requer tudo do ser humano. É de fato um chamado que poucos querem ouvir. E a pergunta é: será que Jesus lhe pediria isso? Será que Jesus pediria para você negar o seu eu, a sua vida? É isso que eu quero ver com vocês essa noite. Como eu disse, na semana passada nós demos início a essa série e falamos um pouco sobre o que é ser um discípulo, falamos sobre o que é discipulado. E vimos também um pouco desse custo do discipulado. Inicialmente falamos do chamado do mestre. Sendo assim, como vimos o chamado do mestre, a pergunta inicial que fazemos: o que esse chamado envolve? E para nós pensarmos a respeito, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, um texto bem conhecido. Marcos 8, versículos 34 ao 38. Eu já peço para os irmãos permanecerem com suas Bíblias abertas para nós irmos acompanhando o texto. Os irmãos encontraram Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34 ao 38, diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará.
Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Inicialmente, nós perguntamos o que então esse chamado envolve? O que é esse chamado que poucos querem ouvir? Logo de imediato nós vemos em nosso texto, no versículo 34, o que é isso? Jesus está perante a multidão e os discípulos, e ele chama a multidão e os discípulos e diz a eles: olha, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me acompanhar, negue-se então a si mesmo, tome a sua cruz. Lucas acrescenta: tome a sua cruz diariamente e siga-me. É ou não é que a partir do versículo que lemos, nós podemos dizer que de fato esse é o chamado que poucos querem ouvir? Isso se dá porque o texto diz que Jesus chama a multidão e os discípulos, e quando nós olhamos para as narrativas dos evangelhos, nós vemos que a maior parte das multidões que seguiam a Jesus durante o seu ministério terreno não tinham a ideia que esse seguir exigiria tudo deles. Para a grande maioria daqueles dias, Jesus era apenas um operador de milagres, um mestre. E se você estivesse atrás de sabedoria, de cura, de pão e peixe, então Jesus era quem você escolheria a seguir. Meus irmãos, passados mais de 2000 anos, hoje muitos escolhem a fé cristã com base nas melhorias que Cristo pode oferecer. É claro que Cristo tem muito a nos oferecer, mas como eu disse semana passada, multidões não impressionam Jesus, porque há multidões que dizem ser seus discípulos, mas não têm compromisso algum com Ele. É por isso que Jesus é extremamente radical em seu chamado, ao certificar que a multidão sabia o que ele pedia a eles. Ele estava dizendo assim: eu quero que vocês saibam o que eu espero de um discípulo, porque Jesus preferia que eles não o seguissem, caso tivessem falsas pretensões acerca dele. Para Jesus, o que caracteriza o discípulo é a obediência a Ele. Na semana passada e hoje, nós fizemos a questão de fazer a leitura de Lucas 9, você observou? Onde Jesus disse por 2 vezes que aquele que não cumpre os requisitos estabelecidos por Ele, então não pode ser discípulo dele. Eu sei que as palavras de Jesus são duras. Se fosse para amaciar o ego, daria para ouvir um outro pregador por aí. Mas as palavras de Jesus são confrontadoras e duras. Jesus está dizendo àquela multidão e a nós: você quer ser meu discípulo? Então eu tenho que ser prioridade na sua vida, ou você não é um discípulo. Se você não me coloca em primeiro lugar na sua vida, se eu não sou a prioridade da sua vida, é porque você não vê quem eu sou, você não vê o que eu fiz, você não entendeu ainda o sentido, o significado da minha vida e do meu trabalho na cruz. Isso é algo interessante. Simplesmente pelo fato que esse chamado de Jesus, percebam, não é apenas intelectual, não é meramente intelectual. Muitos creem que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos nossos pecados. Mas acontece que o chamado do Mestre envolve muito mais do que o nosso intelecto.
O chamado do Mestre envolve fazer de Cristo o centro da nossa vida. Porque para seguir a Cristo, devemos não somente abandonar os nossos pecados, mas seguir a Cristo é entregar a Ele os direitos sobre a nossa própria vida. E nesse texto, Jesus fala de 3 coisas que são requisitos, que são essenciais para o discípulo. Que coisas são essas? Essas 3 coisas nós encontramos no versículo 34. Perceba a riqueza deste versículo. Quais são os requisitos? O primeiro dele é negar a si mesmo. O que isso significa? Muitos entendem o negar a si mesmo como uma negação de coisas. É claro que negar a si mesmo é de fato uma renúncia. Mas renúncia de quê? A gente não pode ver isso de forma simplista. Porque esse aspecto, esse requisito, negar a si mesmo, é algo que é essencial à vida do discípulo. E quando Jesus fala disso, Ele está dizendo que negar a si mesmo é renunciar o nosso suposto direito de querer seguirmos o nosso próprio caminho. Negar a si mesmo, como diz John Stott, é voltar-se da idolatria, do egocentrismo. Portanto, você percebe que você não pode seguir a Jesus sem negar a si mesmo? Sabe por quê, meu irmão? É porque alguém tem que dar as ordens na sua vida. Alguém precisa estar no trono, ocupar o trono da sua vida. Ele nunca estará vazio, entenda isso. Ou é você, ou é um falso Deus, ou é Cristo. Não há meio termo. Não há como dizer que serve a Jesus sem ao mesmo tempo estar dizendo diariamente não a si mesmo. Então lembre-se, a questão não é negar algumas coisas de si, mas é negar a si mesmo. É dizer não ao seu eu, e sim a Cristo. É repudiar o eu e reconhecer a Cristo como Senhor das nossas vidas. Entenda que discipulado é isso, é a ausência do eu, mas a centralidade de Cristo em todas as áreas da vida. Negar a si mesmo é não querer viver a vida da sua maneira, mas é viver de acordo com a vida de Cristo. É submeter humildemente a minha vontade a Cristo. É assim que você está vivendo, meu irmão? Negando a si mesmo, livrando-se dos ídolos, do egocentrismo do seu coração e se entregando totalmente a Cristo? Entenda as palavras de Jesus. Se você quer me acompanhar, se você quer ter alguma experiência comigo, algum relacionamento comigo, há uma maneira: você precisa ser um discípulo. E para isso você precisará negar a si mesmo. E a pergunta mais importante que você pode fazer hoje é: quem está no trono da minha vida? Como eu disse, o trono ele não pode estar vazio. Ou você tenta governar a sua vida, ou então Cristo governa. Portanto, meu irmão, negar a si mesmo é reconhecer que você não é o centro do universo, muito menos do coração de Deus. Não é sobre o seu conforto, não é sobre os seus planos, mas diz respeito sobre a glória de Cristo. Perceba o quanto isso é radical. É um chamado que exige exclusividade. Jesus está dizendo: quer me seguir? Você quer me seguir? Ok. Então não há negociação.
Ou de fato, eu sou o Senhor de tudo, ou então eu não sou Senhor de nada. Não há meio termo. Jesus é profundamente radical. Esse é o primeiro requisito para você ser um discípulo: negar a si mesmo. Mas há outros requisitos, meus irmãos. Não basta você negar a si mesmo. O segundo requisito diz que o discípulo de Jesus deve tomar a sua cruz. Eu sei que falarmos sobre cruz hoje é algo que nós estamos familiarizados, não é mesmo? Afinal, nós usamos cruzes como colares em camisetas, adesivos, cantamos sobre a cruz, temos tatuagem de cruz. Mas a cruz nos dias de Jesus era extremamente repulsiva e revoltante, porque a cruz era um método mais cruel de execução, destinado aos piores criminosos. Entenda que nos tempos de Jesus, a cruz era símbolo de humilhação. Os crucificados morriam nus, rejeitados, em dor extrema, sendo vistos como malditos de Deus, conforme Deuteronômio. Então imaginem que Jesus está dizendo: você quer ser meu discípulo, então você precisa tomar a sua cruz. Imagina como não estava a cabeça dos discípulos quando ouviram isso de Jesus. Muito provavelmente eles tinham visto pessoas sendo sentenciadas, carregando as suas próprias cruzes. A gente deve lembrar como ocorria a crucificação. Os romanos faziam com que os homens condenados carregassem a viga mestra da cruz até o local da execução. E o condenado, assim como os quais presenciavam aquilo, sabiam que era uma viagem apenas de ida. Pessoas que carregavam a sua cruz jamais voltavam. Mas entenda uma coisa, Jesus não está falando de morrer literalmente. Embora que seguir a Jesus em alguns contextos irá implicar em morte, como nosso irmão Fabiano falou logo mais cedo. Até hoje em dia, esse requisito ainda é mal compreendido. Porque alguns, diante de alguma situação da vida, não sei se você já reparou nisso, dizem que aquilo é a sua cruz. Você já ouviu alguém fazer isso? Diante de uma doença, quem sabe, as pessoas dizem: essa é a cruz que eu carrego. O meu trabalho é a cruz que eu carrego. O fulano é a cruz que eu carrego. A gente poderia dar outros exemplos. Embora de fato inúmeras situações da vida sejam dolorosas, o significado aqui é outro. Acontece que por mais sincera que essa ideia seja, ela não é bíblica. Por quê? Porque ao exigir que os discípulos tomem cada um a sua própria cruz, Jesus está falando que eles devem morrer para a sua maneira antiga de viver. Ele quer que crucifiquemos a nossa velha e egoísta forma que vivemos. Tomar a nossa cruz significa estar disposto a morrer realmente para a nossa velha natureza, como o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. É morrer para si mesmo. Isso envolve uma rendição absoluta a Ele. Mas quando deve ser isso? O Evangelho de Lucas diz que deve ser diariamente. É fácil? É claro que não. Portanto, até aqui estamos vendo, ser discípulo de Jesus é, primeiramente, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Em terceiro lugar, o que é? Seguir a Jesus. Meus irmãos, há cristãos que desejam que Jesus os siga.
porque querem um cristianismo à sua maneira. Mas Ele é o Senhor, Ele é o Mestre, e não somos nós quem dizemos a Ele como deve ser. Ele é quem nos aponta o caminho, aliás, Ele é o caminho. Seguir não é apenas crer, como eu falei, mas é também obedecer. Eu digo isso porque muitos dizem, eu creio em Jesus. Você pode sair aí na rua, bater de porta em porta aí, basicamente, a maioria das pessoas vão dizer, eu creio em Jesus. Mas o que marca um discípulo não é apenas crer, é obedecer. Outros dizem, eu sou cristão, mas vivem completamente distantes das Escrituras e da vontade de Cristo. Por isso que seguir a Cristo é a essência do discipulado. Isso se dá negando a si mesmo, tomando a sua cruz. O caminho da morte dos nossos pecados, do nosso eu. Perceba o quanto isso envolve tudo. O que Jesus pede aos seus discípulos é algo que exige absolutamente tudo de nós. Não tem como nos entregarmos a Ele 50%, 80%, não. Essa mensagem, principalmente em nossos dias, além de ser extremamente radical, ela é contracultural. Enquanto que o mundo diz, vivam para satisfazer os seus desejos. Jesus diz, vivam para me seguir, mesmo que isso custe tudo. Enquanto a cultura moderna exalta o eu, Jesus nos chama à autonegação. Enquanto o sistema diz, ganhe o mundo, Jesus nos lembra de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Como disse Dietrich Bonhoeffer em seu livro Discipulado, quando Cristo chama um homem, Ele o chama para morrer. Eu sei que isso não vem de muitos livros por aí, não vem de muitas palestras, não é mesmo? Mas esse é o chamado de Cristo. Quando Cristo chama o homem e uma mulher, Ele o chama para morrer. Morrer para si, morrer para o pecado, morrer para o mundo. Perceba que o chamado de Jesus não é um chamado ao comodismo, mas é uma convocação para a cruz. Não há outro caminho. Jesus nos chama e nos direciona à cruz. E é um chamado que, como falamos semana passada, é um chamado que custa caro. Porque exige tudo de nós. Mas é o único caminho que leva à vida verdadeira. Por isso que esse é um chamado que poucos querem ouvir. Simplesmente porque muitos querem um Cristo que salva, mas não o que governa. Meus irmãos, acontece que por aí tem sido vendido um cristianismo completamente cultural, por vezes tão distante das Escrituras. Um Jesus que está sempre pronto para atender às nossas vontades e fazer tudo de acordo com o que nós queremos. Jesus jamais enganou seus seguidores com falsas promessas. Muito pelo contrário, Ele sempre foi claro. Está vendo? Você quer me seguir? É isso mesmo que tu quer para a tua vida? Então isso vai envolver você morrer para si mesmo. Morrer para o mundo, a fim de que Cristo viva em nós. Você lembra do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas? É exatamente essa a concepção que ele tem.
já estou crucificado com Cristo. Portanto, agora, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É uma vida cruciforme, a vida crucificada. Porque nós olhamos às vezes para Jesus e queremos algo tão diferente do que o nosso mestre recebeu. Meus irmãos, por mais difícil e radical que isso seja, entenda que o discipulado é um chamado à morte, mas é um chamado à morte para encontrar a verdadeira vida. Tim Keller, em seu livro A Cruz do Rei, ele escreve que Jesus está desafiando a auto-identidade moderna. E ele diz que se quisermos nos encontrar de verdade, nós temos de nos perder. Se quisermos liberdade, temos de nos render. Ele diz, se queremos viver, temos que morrer. A ordem do Evangelho, a lógica do Evangelho, é completamente diferente da lógica do mundo. Perceba que Keller aponta para a inversão divina que caracteriza o Evangelho. Porque a vida cristã é encontrar tudo. Quando? Quando entregamos tudo. É por isso que, para aqueles que não conhecem a Cristo, isso é loucura. Mas para nós isso é poder de Deus. É loucura, sabe por quê? Porque é algo contracultural. Porque de um lado, como eu disse, a cultura está dizendo, vai lá, descubra a sua verdade. Não deixe ninguém te contrariar. Mas Jesus diz, morra para si mesmo. A cultura diz, não, isso daí é passado, viva agora para os seus sonhos. Jesus diz, entregue seus sonhos a mim. A cultura diz, siga seu coração. Jesus diz, siga a mim. É exatamente nesse paradoxo que está a beleza do Evangelho. Porque quando perdemos a vida, ganhamos a vida verdadeira. Ao morrermos para nós mesmos, ganhamos uma nova vida em Cristo. É o que nós vemos no versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. É interessante que a palavra aqui utilizada para vida, na língua grega, é a palavra muito utilizada na psicologia, chamada psique, que de fato pode ser traduzida como alma ou identidade própria. Ou seja, Jesus está falando aqui tanto da vida biológica, quanto da autonomia pessoal e do próprio eu. Salvar a própria vida aqui significa viver para si mesmo, significa preservar seus próprios desejos, significa manter o controle e recusar-se a render-se completamente a Cristo. Mas na lógica do reino de Deus, aquele que quer salvar a sua vida, vivendo para si, como Senhor da sua vida, esse a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por Jesus e pelo Evangelho, a salvará. Consegue entender isso? No reino, perder é ganhar. Perder a sua vida é viver para Cristo. Mas sabe o que é? Talvez você me olhe e diga, eu não estou disposto a viver dessa maneira. Afinal, eu tenho tantas coisas para conquistar. Eu não estou nem um pouco interessado nisso. De fato, é um chamado que poucos querem ouvir. A grande maioria está mais interessada em ganhar o mundo. Essa semana, conversando com um colega de seminário que estava plantando uma igreja aqui no sul, ele me disse que estava voltando para a sua cidade.
Eu perguntei a ele: ok, mas quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou na plantação aqui no sul? E ele me disse 3 coisas. E uma delas é que boa parte dos cristãos não estão comprometidos com as causas do reino. Estão mais preocupados em ganhar dinheiro e viver para si mesmos. É claro que o dinheiro não é pecado, o pecado é amor ao dinheiro. E pode não ser o dinheiro, pode ser outras coisas. As pessoas estão tão comprometidos com as coisas deste mundo, que estão tentando moldar a sua identidade, a sua segurança, a sua felicidade em qualquer coisa longe de Cristo. E essas pessoas muitas vezes não estão longe, estão dentro das igrejas. Mas a grande pergunta é a pergunta do próprio Jesus, que diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale você ser um sucesso aos olhos deste mundo, mas um dia estiver diante de Deus e Deus dizer: eu nunca te conheci? Apartai-vos de mim. Perceba que o discipulado exige que reconheçamos essa verdade. Nenhum ganho terreno pode compensar a perda da eternidade. É por isso que há um custo para seguir a Cristo, mas há um ganho infinitamente maior do que qualquer coisa que este mundo possa proporcionar. Porque Cristo nos chama a uma vida que faz sentido. Apesar de tudo que Jesus exige, negação, cruz, obediência, rendição, há um detalhe glorioso nisso tudo. É Ele mesmo quem nos acompanha nessa jornada. Como eu disse, Ele não apenas nos aponta ao caminho, Ele é o caminho. Como eu disse, discipulado, seguir a Jesus é a religião da imitação. Tem um livro que, se você puder adquirir, adquira, Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo. Entenda, discipulado é imitar alguém. A quem imitamos? Ao nosso Senhor e Salvador. Sabe por quê? Ele foi o primeiro a negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir o caminho da obediência até o fim. E é Ele quem promete estar conosco. E outra vez eu cito o pastor Tim Keller, onde ele diz que só conseguimos tomar a nossa cruz se antes contemplarmos aquele que tomou a dele por nós. A motivação para obedecer a Jesus vem do amor. E ele diz: você não pode negar a si mesmo por medo. Você não pode negar a si mesmo por religiosidade, por orgulho espiritual. Você só pode viver essa vida se estiver maravilhado com a graça de Cristo. Meus irmãos, eu sei que a nossa caminhada cristã há muitos altos e baixos. Nós não conseguimos sozinhos. É por isso que os nossos olhos precisam estar voltados para Cristo, pois só conseguiremos tomar a nossa cruz e obedecê-lo se antes olharmos para Ele. Mas entendam a seriedade disso tudo. Jesus conclui o texto fazendo uma advertência. Versículo 38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Sabe o que é isso? Aquele que se envergonha de Cristo hoje,
que rejeita seu senhorio, que ignora a sua palavra, experimentará o abandono dele no juízo. Como disse, o chamado de Cristo é de fato o chamado que poucos querem ouvir, porque exige tudo, porque confronta o seu ego, porque acaba com a ilusão de um cristianismo sem cruz, sem entrega, sem transformação. Mas este é o único caminho que leva à vida eterna. Meus irmãos, Cristo nos chama hoje a negar o nosso eu, tomar a nossa cruz e segui-lo. Não é uma imposição cruel, mas é a única forma de experimentar a liberdade verdadeira, a paz verdadeira, a alegria verdadeira e, acima de tudo, a salvação verdadeira. Para encerrar, eu lhe pergunto: você é um discípulo? Como podemos saber? Responda com sinceridade algumas perguntas. Primeiro, examine quem governa a sua vida. Qual é a base para as suas tomadas de decisões? Será que a base tem sido os seus desejos? Ou será que as suas tomadas de decisões são com base na vontade de Cristo? Quem governa a sua casa? O seu coração? Quem influencia seus filhos? Você negou a si mesmo? Entregou a sua vida a Cristo? Você carrega a sua cruz com fidelidade? Um discípulo de Jesus não segue apenas quando é conveniente, mas ele assume o custo do discipulado, renúncia, obediência, sofrimento, mas perseverança. E alguns sinais dessa entrega é: você permanece fiel a Cristo, mesmo em momentos difíceis. Você rejeita o pecado, mesmo que isso lhe custe a sua reputação ou prazer. Você escolhe obedecer, mesmo quando sente vontade de desistir. Ser discípulo de Jesus é viver com Jesus, aprender dele, obedecer a sua palavra e andar em comunhão com ele. Como fazemos isso? Você cultiva uma vida de oração, leitura bíblica, comunhão com a igreja? A sua vida tem mudado a cada dia? Você observa o fruto do Espírito sendo desenvolvido na tua vida? Sua maior alegria é conhecer e agradar a Cristo? Talvez você tenha escutado esse sermão e percebeu que ainda não é um discípulo de Jesus. Talvez você até simpatize com Jesus, admire os seus ensinamentos, goste da igreja, mas quem sabe você ainda não entregou a sua vida a Ele. Jesus não está procurando admiradores religiosos, cristãos nominais, mas Ele está te chamando, meu irmão, para segui-lo de verdade. Ele está chamando discípulos, e Ele diz: vinde a mim. Todos vocês, vinde. Mas para me seguir há algumas exigências. Você quer me acompanhar? Então negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga-me. E siga-me. Perceba que é um chamado pessoal. Se alguém, é um chamado radical. Negue-se a si mesmo. É um chamado de morte e vida. Tome a sua cruz. Mas é um chamado também relacional e transformador. Siga-me, ande comigo. Por isso, meus irmãos, nós não podemos fazer falsas promessas do Evangelho, porque Jesus não promete uma vida fácil, mas Ele promete algo muito maior, uma nova vida com Ele. E hoje você já pode desfrutar dessa nova vida. Se coloque aos pés da cruz de Cristo. Renuncie à sua maneira de viver e viva em obediência a Cristo para a glória dEle. Vamos orar?
Senhor Deus, nós te louvamos por este tempo. Muito obrigado pela sua palavra. De fato, ela é transformadora. E por vezes ela fere o nosso coração e o nosso ego. Mas como ouvimos, nós queremos ser discípulos, cumprindo os requisitos que o Senhor exige. Nós não queremos viver como discípulos da nossa maneira, não, nós queremos fazer de acordo com a sua maneira. Mas, Senhor, nós reconhecemos a nossa insuficiência. Nós reconhecemos os nossos ídolos do coração, que por vezes tentam dominar e tomar o controle da nossa vida. E por isso nós clamamos ao Teu Espírito, nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos que o Senhor, dia após dia, nos fortaleça para que possamos perseverar. Temos a certeza de que chegaremos lá, não pelos nossos esforços, não por algo que façamos, não pelas nossas obras, não. Mas porque a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós, irá completá-la. Isso exige uma renúncia total do nosso eu e submissão total ao senhorio de Cristo. É dessa maneira que queremos viver. Discípulos que imitam a Cristo, que se parecem com Cristo, que obedecem a Cristo e que vivem para a glória de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, ainda dando sequência ao nosso